Boa noite, estamos começando mais um Conexão Saúde Minas. Eu sou a enfermeira Luana Pacheco, sou gestora na área de saúde há 15 anos e aqui nós trazemos os maiores profissionais do Triângulo Mineiro de Minas Gerais para conversar com você de perto, para tirar suas dúvidas, para trazer as informações mais relevantes e seguras da área de saúde. O Conexão Saúde Minas ele tem se tornado o maior canal de saúde de Minas Gerais e eu digo isso com muito orgulho, porque nós, aqui em Uberlândia, nós tivemos a iniciativa de abrir esse canal de podcast. Mesmo na grande capital, em BH, a gente ainda não tinha visto uma iniciativa como essa. E hoje nós somos também parceiros oficiais do maior complexo hospitalar, que é o Hospital UMC, o maior complexo hospitalar do Triângulo Mineiro. Importante também pontuar que os nossos convidados, eles são escolhidos a dedo, são pessoas de referência na nossa região aqui do Triângulo Mineiro. Uberlândia sendo a segunda maior cidade do estado de Minas Gerais, ficando somente atrás de Belo Horizonte, que é a grande capital. E por isso a gente se sente muito orgulhoso. E eu quero convidar você já a compartilhar esse canal com a sua família, com seus amigos, com as pessoas que precisam receber notícias na área de saúde, notícia segura, né, na área de saúde. Hoje a gente tem visto uma dicotomia de informações. A mesma informação sendo falada por profissionais que é benéfica, daqui a pouco alguém fala que não é mais benéfico. Então a gente precisa ter uma diretriz, algo que a gente se sinta seguro em seguir uma orientação, implementar no nosso dia a dia. E aí esse canal a gente criou com esse motivo, por esse motivo, para trazer até você essa segurança. Hoje eu estou com pessoas especialíssimas, a gente vai falar de um tema muito importante, mas antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, já curte, já liga o sininho de alerta para receber todas as nossas gravações, todos os assuntos aí mais relevantes, atuais, para chegar até você na hora certa e você não ficar por fora de nada. O bate-papo hoje aqui é sobre apneia do sono e nós vamos conversar com duas referências dentro da nossa região, como eu disse, e que uma delas já é de casa, que eu tenho muito orgulho de ter ele conosco como parceiro, que é o Dr. Leonardo Peixoto Pedroso. Ele é fisioterapeuta do sono, atua na área já há bastante tempo, é referência não só no uso de equipamentos respiratórios, mas também na fisioterapia no dia a dia ali do paciente. E ele traz como convidada uma médica também especialista da área, que eu vou deixar com que ela se apresente, é referência dentro de Uberlândia, pneumologista, para abrir esse bate-papo aí com grande louvor. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho do currículo de vocês, para que as pessoas possam te conhecer vocês, os dois. Obrigado aí pelo convite mais uma vez, Luana. Queria te agradecer a Conexão Saúde, agradecer a doutora Adriana pelo esse convite, por aceitar, né? E como a Luana já falou, meu nome é Leonardo Peixoto, eu sou fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva e cardiorrespiratória e há 10 anos especialista em sono. Então, eu vim trazer a doutora Adriana para um bate-papo bem legal, para a sociedade entender um pouquinho a respeito da apneia do sono, que vem perturbando as noites de sonos aí e a vida do cotidiano das pessoas, que busca saúde, que busca, né, qualidade de vida, né? Então, doutora Adriana, prazer estar aqui com você, tá? Obrigada, Léo. Obrigada, Luana, pelo convite. Eu fico muito, muito feliz de estar aqui falando sobre um tema que realmente é extremamente relevante e hoje ainda muito pouco falado, né? Então, eu sou Adriana Carvalho, eu sou pneumologista e médica do sono há mais de 20 anos e hoje eu trabalho exclusivamente, vamos dizer assim, 90% hoje dos meus atendimentos realmente é sobre sono, né? Então, eu trato os distúrbios mais frequentes, insônia, apneia do sono, ronco e tenho uma clínica aqui em Uberlândia, já atendo faz um tempinho e estou aqui para contribuir com vocês. Obrigada pelo convite. Obrigado. Então, a doutora Adriana Carvalho é convidada especial do Dr. Leonardo. O Dr. Leonardo, gente, ele faz parte do Conexão Saúde Minas. Ele é do nosso grupo aí de empresários que movimenta o Conexão Saúde Minas. E quero convidar também a doutora Adriana para fazer parte desse grupo. A gente ainda não tem nenhum pneumologista, né, doutor Leonardo? E se sinta super bem-vinda. Estou muito feliz de ter vocês aqui com um assunto que é tão importante quando a gente fala de qualidade de vida, né?
Hoje, a gente foca muito aqui, doutora Adriana, no Conexão Saúde Minas, em falar sobre qualidade de vida e prevenção, porque a maioria das doenças, né, são doenças que elas são associadas ao estilo de vida. Sem dúvida. E são doenças que se tornam crônicas, mas que são possíveis da gente prevenir, não é isso? Sim. Qual que é a prevalência em relação, quando a gente fala da apneia do sono, o que seria aí de fator relevante que a gente pode considerar? Qual que é a prevalência dessa doença na população? Extremamente relevante, tá? Então, veja, a apneia do sono hoje, a gente tem estudos brasileiros que mostram que a prevalência da apneia do sono é em torno de 30% da população. Ou seja, de cada 3 pessoas, uma tem apneia. Então, nós temos 3 pessoas sentadas aqui. Alguém tem apneia. Tá? Nossa. Então, é muito relevante. Levou susto, Luana? Pensei que sou eu. É isso mesmo. E por que é tão importante a gente falar disso? Porque a gente dorme 8 horas. Deveria dormir 1/3 das nossas vidas. E a grande maioria está dormindo com um grande inimigo. Se 30% da população tem isso, e todo mundo banaliza o ronco, todo mundo tira sarro de quem ronca. E roncar não é normal. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. Nossa. Então, assim, doutora, vamos esclarecer para a população, realmente, o que é a apneia do sono, né? Como que a gente pode chegar nesse diagnóstico? É um diagnóstico facilitado? Conta um pouquinho para a gente, né, da sua experiência com relação tanto à apneia do sono quanto ao diagnóstico. O que você pode mostrar para a gente, né, esclarecer a população, por favor? Então, a apneia do sono é uma doença que acontece durante o sono, aonde a pessoa tem realmente uma parada respiratória durante a noite. Então, a apneia significa uma ausência de fluxo respiratório, ou seja, em algum momento ele está dormindo, quando ele aprofunda, ele entra em sono, a garganta realmente fecha e ele para de respirar. Tá? Isso pode ser uma parada respiratória completa, que a gente chama de apneia, ou pode ser uma parcial, uma parada, uma redução do fluxo não total, que a gente chama de hipopneia. Né? E isso pode trazer diversos sintomas. A primeira delas, e a mais conhecida, é o ronco. Então, a pessoa que ronca, ela tem um alto risco de ter apneia. Outras coisas que fazem a favorecer a apneia. Então, a gente tem o sexo, né? Então, o homem tem mais apneia do que a mulher, até a mulher entrar na menopausa. Depois, essa diferença se iguala. Então, o sexo masculino, a obesidade, né? Então, quanto maior o índice de massa corporal, a gente sabe que essas apneias aumentam, mas não é só isso, né? Então, a gente também tem umas alterações craniofaciais, tem a condição genética, tem o uso do álcool, tem a posição que favorece a apneia. Então, tem várias coisas que levam a isso. E o paciente tem sintomas de ronco, ele pode ter sintomas durante o dia por causa do sono ruim, um cansaço muito intenso. E aí isso vai se manifestar com a sensação de que não dormiu direito, com a sensação do que a gente chama de sono não reparador, né? Então, acordo, mas eu dormi 8 horas, mas mesmo assim eu me continuo cansada. Com sonolência durante o dia, então a necessidade de tirar cochilos, com a sensação de que começa a ter perda de memória, perda de rendimento no trabalho, dores de cabeça pela manhã, dificuldade, várias vezes indo ao banheiro para urinar. Então, assim, a apneia é uma doença que eu falo que é muito democrática, ela está em todas as especialidades. Porque sono mexe com todas as especialidades, todos os nossos órgãos, né? Entendi, tá certo. E esse paciente chega até você, e como que a gente faz esse diagnóstico? Como que a gente chega nesse diagnóstico? Como que o paciente fica sabendo qual que é o exame mais indicado? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Então, antes da gente falar do exame específico, a gente tem alguns questionários que podem facilitar, né? O médico ou o próprio paciente, às vezes, ele responde alguns questionários, e aí, quando ele tem sonolência, quando ele tem cansaço excessivo, quando ele ronca muito alto, ele já pode pensar, opa, parece que eu não, né? A sensação de que eu não durmo bem, então ele vai procurar um profissional. E aí,
o profissional, o diagnóstico é basicamente clínico. O que a gente precisa confirmar é realmente a gravidade, né, da apneia. Porque a apneia é uma parada respiratória, então a gente vê, muitas vezes os pacientes trazem para nós vídeos, né? Olha só como ele para de respirar, como ele me dá até angústia. Tem hora que eu não durmo, o parceiro fala, né? Eu tenho que chacoalhar para a pessoa voltar a respirar. Então, isso é uma apneia. Então, que o paciente vem contando e a gente, às vezes, está escrito, tem cara, tem focinho, tem cheiro, tem tudo de apneia. Mas eu preciso confirmar a gravidade. Como que a gente confirma isso? Através da polissonografia, que é um exame que vai medir as fases do sono, vai medir quanto que essa pessoa para de respirar, vai medir fluxo, vai medir uma série de coisas. Antigamente, isso era muito mais difícil. Por quê? Porque a gente tinha poucos laboratórios disponíveis para a gente fazer o diagnóstico. Nós fazíamos a polissonografia só na clínica. Hoje, nós temos algumas outras... Está muito mais difundido, muito mais fácil da gente fazer esse diagnóstico. Então, o paciente pode, por exemplo, levar o aparelho para casa e fazer o exame na sua cama, no seu ambiente, onde fica muito mais confortável e mais fácil dele dormir, né? E isso está muito mais difundido hoje. Então, é mais fácil você fazer o exame em domicílio e o diagnóstico vem mais fácil também. Ótimo. E hoje, a gente sabe que a grande maioria das pessoas vê em números, né? E o principal número que a gente vê na polissonografia é o IAH, né? Que é o índice de apneia e hipopneia. O que mais que a gente tem que dar importância no exame? O que mais que a gente tem que esclarecer para o paciente? Quais os riscos, né, que esse paciente pode vir a ter, né, a ter um resultado de exame e não ser tratado? Tem muita gente que pensa que a apneia é só uma questão social, né? O barulho do ronco é o que incomoda a outra pessoa. Mas, na verdade, a apneia ela vai trazer uma série de outras consequências. Quando o paciente ele tem uma parada respiratória, assim que ele está aprofundando o sono, ele para de respirar, ele vai ter o que a gente chama de um sono superficial. Então, ele não aprofunda esse sono. Com isso, ele vai ter o cansaço durante o dia. Além disso, quando ele para de respirar, a nossa oxigenação cai muito. Então, a saturação, né, de oxigênio, que a gente ouviu tanto falar na pandemia, que deveria sempre estar 95, todo mundo saiu comprando oxímetro. Então, a gente sabe que isso, durante a noite, a oximetria cai. Então, o oxigênio durante a noite cai, às vezes, para níveis que não são compatíveis com vida. Tá? Então, o paciente passa aí 20, 30 vezes, 60 vezes por hora, parando de respirar, e tem uma queda de oxigenação recorrente a cada parada respiratória, até 60%, por exemplo, às vezes. Então, essa hipóxia causa uma série de problemas ao longo dos anos, né? Então, a queda de oxigenação crônica recorrente vai causar problemas cardíacos. Isso é comprovado que a apneia traz doenças cardiovasculares, então, risco maior de arritmia, de derrame, de infarto, de AVC. Tudo isso pela apneia recorrente durante a noite. Tá? Diabetes, intolerância à insulina, tá? Então, tudo isso. Dificuldade a perder peso, perda de memória, perda de cognição, desenvolvimento de Alzheimer. Tudo isso é comprovado que a apneia está relacionada. Doutora Adriana e doutor Leonardo, vocês trabalham, né, com o tratamento dessa doença. É uma doença, né? Com CID e tudo mais. Como que a população você deu alguns sinais, alguns sintomas aí característicos, mas as pessoas podem muito confundir também, porque são sintomas que meio que se assemelham a outras doenças. Sim. O principal sinal de alerta para que a pessoa busque ajuda, procure a vocês como profissionais para entender se existe essa apneia do sono, é a observação de outra pessoa ou não? Tem alguma coisa que ela vai perceber acordar com falta de ar, acordar assustada? Como que ela pode se perceber com esses sintomas? Eu acho que o principal sintoma é a sonolência excessiva diurna. Durante o dia. Então a sonolência diurna. Só que às vezes essa sonolência diurna ela não vai vir clara. Às vezes o paciente mesmo ele acha que ele dorme bem. Por quê? Porque ele deita na cama e capota. Aí, aonde eu encosto, doutora, eu durmo.
E aí, no fim das contas, se ele está conversando com alguém, ele dorme. Se ele está na TV, ele dorme. Se ele está dirigindo, ele dorme. Se ele está como passageiro, ele dorme. Se ele está lendo um livro, ele dorme. Isso não é dormir bem. Isso é sinal de que a noite foi ruim. Entende? Então, a sonolência excessiva pode vir clara, mas às vezes não. Às vezes vem uma sensação, acordou de manhã e eu não me sinto que o meu sono descansa. Então, não necessariamente ela vai acordar assustada à noite? Ou Pode. Pode ser que ela nem acorde. Pode ser que Pode nem ser. acorde. E o que a gente vê também, né, doutora? A gente vê que isso é uma questão de saúde pública, né? Quando a gente fala a respeito de apneia. Porque o paciente, ele passa a não render no trabalho, ele tem um afastamento por um acidente automobilístico, Sim. porque dormiu, né? Ele não tem aquela percepção, não tem aquele desenvolvimento. Então, isso é uma coisa que precisa ser bem avaliada, né? Precisa ser bem investigado, porque é uma patologia que hoje a gente fala muito sobre isso, né? Principalmente com relação à qualidade de vida, né? Perfeito. É a nossa. E podemos falar mais, né? Porque eu acho que ainda tem muita gente que desconhece. Eu mesma, vocês falando, me traz muitas coisas aqui em mente que podem ser sinais que às vezes a gente não acredita que seja relacionada à apneia. Sim, sem Né? dúvida. A questão respiratória. Uhum. Essa questão da obesidade é um fator principal de risco, Uhum, né? Em relação sim. ao estilo de vida, sedentarismo. Uhum. Por qual motivo? Então, a obesidade tem diversos caminhos por onde a obesidade vai piorar a apneia, mas a principal delas é a deposição de gordura realmente na região da orofaringe, tá? Então, porque a apneia acontece por um fechamento ali da garganta, da base da língua e da orofaringe. Então, o excesso de gordura, não só na região abdominal, né, que a gente fala central, obesidade central, a gente também tem a região do pescoço. Então, aquele pescoço que é mais largo, o pescoço mais curto, e que muitas vezes vai, por causa da obesidade, quando ele dorme, aquilo vai realmente facilitar com que haja a obstrução da garganta. Falando um pouquinho a respeito de obesidade, eu acho que eu tive essa experiência muito grande essa semana e semana passada. Me fala um pouquinho a respeito do que foi liberado da novidade. Anvisa, da novidade, a questão do Monjaro para tratamento de apneia. Perfeito. Apneia do sono. Fala um pouquinho para a gente. Então, a gente tem um remédio aí que está sendo super falado, né, que é a tirzepatida, o Monjaro. E ele foi realmente uma medicação que, na verdade, a primeira medicação liberada para tratamento da apneia em bula, né? Então, liberado pela Anvisa. E aí, assim, virou uma febre, isso foi divulgado em todos os lugares, nas redes sociais, e chegou nos nossos pacientes já com a solicitação de, prescreve o Monjaro para mim. E aí, assim, a gente tem que ter uma clareza muito grande que o Monjaro, ele é uma medicação para obesidade, para tratamento inicialmente para diabetes, né? E aí, no trabalho, realmente foi maravilhoso. Existe uma redução de peso de mais de 20%. E aí, com isso, uma redução, por causa da obesidade, a redução da obesidade, a melhora da apneia do sono. Portanto, é uma medicação para pacientes que têm apneia associada à obesidade. Não é para todos os pacientes. E isso é uma coisa que tem que deixar muito claro. E isso não exclui, porque, claro, o tratamento vai levar a uma perda de peso a longo prazo, né? E que precisa de acompanhamento, não é só medicação. Em qualquer lugar, todo mundo está escutando aí o tempo inteiro. Que não é só dar um remédio para você perder peso. Você precisa de uma mudança de estilo de vida geral, onde você vai ter mudança de dieta, vai ter mudança de atividade física, e aí a medicação vai te ajudar. Então, para a apneia associada à obesidade, sim, é mais uma ferramenta que a gente tem. Mas o tratamento ainda padrão ouro é o CPAP, né? Que a gente vai falar disso. Isso. Então, falando em tratamento, né, Luana? A gente já falou um pouquinho sobre a apneia, falou do diagnóstico, né? E agora a gente vai falar um pouquinho de tratamento, né? Fala um pouquinho como que é a sua experiência clínica, assim, com o tratamento, né, da apneia do sono, né? E um pouquinho
equipe multidisciplinar, que a gente trabalha sempre junto, né? Vamos falar um É pouquinho essencial, sobre isso. né? Acho que hoje em dia, quem não sabe trabalhar em equipe, a gente sabe que a gente não faz nada sozinho, né? Então, cada vez mais a equipe multidisciplinar, ela tem sido essencial para a gente ter melhores resultados com os pacientes. Então, o que a gente faz hoje, eu acho que é fundamental para a gente ter melhores resultados. A aderência ao CPAP, e na verdade a qualquer mudança de estilo de vida, qualquer coisa nova que a gente tem, é ruim, inicialmente. Você quer perder peso, você quer fazer exercício, você quer mudar a dieta, você quer aprender a tomar água, então qualquer mudança de hábito E aprender a dormir, né? precisa de um tempo e precisa de adesão, né? E por muito tempo, o que acontecia? A gente prescrevia o CPAP, tchau, vai embora. E ainda muitos médicos fazem isso, prescrevem, tchau, vai lá, compra. E assim, como se fosse comprar um sapato ou uma roupa, né? E aí o paciente vai, ele fica perdido, ele não sabe qual máscara ele vai usar, qual aparelho ele vai usar. Então, tudo isso, a gente precisa ter quem oriente isso. É aí que entra o Léo, e não só nisso, né? O fisioterapeuta tem um papel fundamental. E agora eu vou passar para você, porque eu não vou explicar o seu papel. Com certeza. Bom, então a gente, como a doutora Adriana falou, né? Nós fisioterapeutas temos um papel fundamental na adesão ao CPAP. Então, o paciente chega para a gente, né? Na primeira consulta, a gente faz uma avaliação, né, dos exames, principalmente da polissonografia, não só o IH, mas sim a hipoxemia, posição de dormir, em que momento que o paciente teve essa apneia, se foi em decúbito lateral, ou se foi em decúbito ventral, ou se foi em supino. Então, existem todos esses parâmetros, né, doutora, no exame de polissonografia, que traz detalhes ricos para a gente estar sabendo avaliar esse paciente. Então, hoje a gente sabe que o padrão ouro de tratamento para apneia do sono é o CPAP. Então, o CPAP é um equipamento de pressão contínua na via aérea, né, que gera um fluxo de ar, né, e você acopla o CPAP em uma máscara e ventila esse paciente durante a noite toda. É um tratamento indicado diário, né, assim, a gente não é bom ter interrupção, principalmente no início, né, e a gente sabe que a interrupção desse tratamento, o paciente volta a ter apneia. Né? Então, assim, hoje é um tratamento que é fácil para a gente, porque a gente tem um telemonitoramento. Então, o paciente não precisa ficar voltando até o nosso consultório. Você consegue monitorar Você consegue monitorar via Distância. remota. E tanto eu consigo monitorar, quanto eu consigo linkar profissionais da saúde. Eu quero linkar o médico, eu quero linkar o dentista. Então, eu consigo colocar ele no mesmo acompanhamento, vamos dizer assim. Perfeito. Doutor Leonardo, e explica pra gente qual que é a importância da máscara, porque eu sei que tem vários tipos, né? Tem máscara que pega a cabeça toda, tem umas que são só na região do nariz. Qual que é a diferença? É o fisioterapeuta que direciona isso também? Isso. Sim. Existem vários estudos que traz pra gente que a rota nasal, que é a máscara só de nariz, ela é a primeira escolha que a gente tem que dar para o paciente, tá? Porque a gente sabe que o conforto é maior, tá? A dimensão da máscara é maior, o incômodo é muito melhor. Então, assim, dessa forma que a gente começa a direcionar. Então, cada paciente, se a gente for pegar aqui nós três aqui, cada um tem um perfil de nariz. E, às vezes, não é a máscara que dá certo para você, dá certo para mim, nem para a doutora Adriana. Então, a gente, no consultório, a gente experimenta todos os modelos de máscara, coloca ele para dormir na posição mais confortável. E assim, a gente vai direcionando o primeiro momento, o primeiro impacto que o paciente tem com aquela máscara, vamos dizer assim, com um corpo estranho, né? Com, né, uma nova cara, né, para dormir, né? Então, é dessa forma que a gente deve consegue. Ser bem incômodo no começo, né? Então, Luana, depende muito. Depende. Não é? Existem vários fatores, né? Principalmente eu falo que o psicológico, né? O psicológico de, nossa, mas o que a minha esposa vai pensar? O que o meu companheiro vai pensar? Ou será que eu vou ter que dormir com isso toda noite? Como que eu vou me ver dessa forma, né? Com esse novo visual, né? Então, assim, e eu falo para os pacientes que a adesão maior do paciente está no querer dele. O paciente precisa querer ser tratado. É igual o paciente precisa querer ser tratado com uma hipertensão, que ele tem que tomar um remedinho todos os dias durante a manhã, à tarde, à noite ou só de manhã.
ele só precisa usar aquela máscara no período noturno, né? E eu falo para o paciente que não está conseguindo ajustar a máscara à noite, não está conseguindo dormir por conta do fluxo novo de ar na via aérea, que é incômodo, né? Que a gente respira, né, através do fluxo de ar do ar ambiente. Então, o CPAP promove um fluxo de ar contínuo na via aérea, então, por isso que chama CPAP. Então, assim, esse fluxo de ar é novo para ele. Então, a gente precisa de sensibilizar essa região de laringe, faringe, né? Então, o que a gente sempre orienta? Não está conseguindo usar durante a noite? Coloca um pouquinho hoje durante o dia, liga um pouquinho antes, juntamente com, se quiser ler um livro. Hoje as máscaras são bem minimalísticas. O paciente consegue colocar a máscara e colocar um óculos para ler um livro, para tentar adormecer. E além de tudo isso, a gente fala que o preparo, né, que a gente chama de higiene do sono, né, é muito importante para o paciente. O quarto ser um quarto arejado, bem ventilado, uma luz escura. No entanto, o CPAP não mostra claridade, não joga claridade no paciente, ele fica com as luzes todas apagadas durante a noite. Então, são várias orientações, né? E é uma dinâmica muito gostosa ali do consultório. Né? Eu falo que uma consulta, a primeira consulta, ela não tem como durar 1 hora, 40 minutos. Ela vai durar aí 2 horas, 2 horas e meia. Porque você precisa entender, né, como que esse paciente vai reagir a esse novo modelo de tratamento, esse novo modelo de dormir, né? Interessante. E a questão que você falou da parte psicológica, não só do próprio paciente, quanto do parceiro ou da parceira, tá? Porque influencia demais. Porque a pessoa fica, como que o meu marido vai me olhar, né? Mas o marido também, mas é minha esposa. Isso acontece mais com as mulheres, né? Como que o marido vai... Mas você não vai precisar usar aquilo para namorar. É na hora de dormir. Então, não tem nada com isso. E a questão emocional de quem está do lado ajuda demais. A gente já teve paciente que olha e fala assim, nossa, mas ele vai ter que dormir com isso? Nossa. Como eu vou acordar com ele assim? Já corta na hora, entendeu? Nossa, mas ele vai ter que... Mas ela vai ter que dormir. Ou aí a tiração de sarro, né? Então, assim, nesse momento, não pode ter isso. A gente precisa ter um acolhimento, precisa mostrar muito a necessidade. Então, não dá para simplesmente, você vai ter que usar essa máscara, tchau e bênção, vai lá. Então, você precisa acolher esse paciente, precisa mostrar. E como qualquer coisa que a gente vai fazer, né, Léo, precisa de acostumar. A gente se acostumou, a gente estranha quando põe um brinco diferente. Quando a gente começou a usar aliança, não sentiu? Agora a gente nem lembra que existe mais. A gente sente a falta dela. Sente a falta dela. Óculos. Hoje, para mim, se eu sair sem que eu percebo, eu falo, cara, tá faltando alguma coisa. Mas o óculos, para eu começar a usar essa coisa aqui da multifocal, demorou uns 40 dias para me adaptar. Mas é isso. Se você entender o motivo do porquê você está usando, que aquilo vai te dar um sono reparador, porque é da noite para o dia, não é? Sim. Para o paciente que consegue dormir com uma primeira noite bem, ele acorda como se ele tinha esquecido. Eles falam isso, eles relatam para nós. Eu esqueci como que era dormir bem. Devolve a noite boa, é de um dia para o outro. Nossa. Né? Uma coisa que me vem à mente, vocês falaram da questão da obesidade, do sexo, né, masculino ser mais prevalente. Idade, tem alguma prevalência? Porque aqui no Conexão Saúde a gente fala muito de idoso. Às vezes dá a impressão que certas doenças acometem mais a população idosa. Vocês falaram da obesidade também. Sim. Essa doença, ela tem alguma prevalência em relação à idade? Ou tanto faz, acontece com criança, adulto, idoso, com todos? Acontece em todas as idades, tá? Mas, sem dúvida, quanto maior a idade, maior a chance, tá? Mas criança, por exemplo, a gente tem outras causas. Não é, a gente tem obeso também, né? Criança, infelizmente, cada vez mais a obesidade infantil está crescendo. Mas nas crianças, a principal causa é completamente diferente. É a adenoide e a amígdala. Então, muitas vezes, a pessoa percebe... a mãe percebe que a criança está roncando, que está com uma respiração bucal, está com olheira... Está perdendo rendimento na escola, está dormindo muito na escola. E aí isso levanta a possibilidade da apneia. Entendi. E eu acho também que de uns anos para cá, né, a partir do momento que surgiu
os novos diagnósticos, os diagnósticos mais simplificados, né, que não é só o diagnóstico de dormir na clínica, a gente conseguiu ver uma demanda maior, né, de pessoas mais jovens também. A gente tem paciente de 20 anos, 25 anos. E eu falo que os pacientes que chegam até a gente, a principal queixa é rendimento. Rendimento em faculdade, rendimento em trabalho. Eles conseguem notar essa perda de rendimento. Nossa, de um tempo para cá eu estou ficando muito sonolento, eu não consigo concentrar no trabalho, coisa que antigamente eu fazia, eu conseguia concentrar numa aula, eu conseguia fazer decorar alguma coisa, e hoje ele vem perdendo isso, entendeu? Nossa. Então, esse diagnóstico mais simplificado, esse diagnóstico de mais fácil acesso, que você consegue fazer no seu domicílio, então, está trazendo diferentes idades para a gente, né? Sim. A longo prazo pode impactar em todos os sentidos. Memória, humor, tudo, né? Sim, Com sim. certeza. E no sentido, nesse contexto que você traz das pessoas mais jovens, que vem surgindo um público mais jovem. Normalmente, além da obesidade, o que é um fator de risco Rinite alérgica, para essas pessoas desvio de mais jovens? septo, respiração bucal predominante. E a gente fala das malformações não, das alterações anatômicas. Então, por exemplo, a retrognatia. A pessoa mais magra, mas que tem uma micrognatia, então uma boca menor, um tamanho menor de boca, um aumento da língua e a retrognatia, que é o queixo um pouquinho mais para trás, né? Então, isso tudo, quando o queixo é mais para trás, joga a língua lá para trás e a garganta fecha com mais facilidade, tá? Então, esses são os indivíduos que são mais magros e que têm essas alterações craniofaciais e que facilitam ter mais apneia, né? Algumas síndromes também têm mais frequência, então a síndrome de Down tem uma macroglossia, uma língua grande, também facilita. A acromegalia, que são doenças já de alteração endócrina, que vão também fazer com que o queixo seja muito grande, a língua grande, e aí faz com que o paciente tenha mais apneia. Mas o que a gente mais vê, assim, de dificuldade de adesão dos pacientes jovens, né, é a vida social, né, que eu acho que isso atrapalha bastante. Preconceito, então, mas de toda forma a gente tenta ajustar isso, né, por mais que esses pacientes às vezes dormem mais tarde e acordam um pouco mais cedo, a gente sempre tenta ajustar como um início de tratamento, porque se ele, com 25 anos, ele já tem, imagina quando ele for ficando mais velho. Sem dúvida. Né, envelhecimento, né? E essa perda dessa qualidade de vida começa muito jovem, né? E pensando na questão de prevenção, como você falou, quanto mais cedo essa pessoa começa a tratar a apneia, melhor. Porque a longo prazo, se ele passou 30, 40 anos roncando sem fazer diagnóstico, ele já vai sofrer as consequências cardiovasculares. Então, é um paciente que já tem arritmia, que já tem hipertensão, que já teve derrame. E aí você não diagnosticou, você começou a tratar esse paciente com 60 anos. Sim. Agora, se eu faço diagnóstico precoce e começo a prevenir isso, a gente já sabe que tratamento de apneia, isso tem trabalhos que falam que muda mortalidade cardiovascular a longo prazo, né? Então, quanto antes eu tratar, mais cedo eu vou ter e vou evitar todos os outros problemas lá no futuro. Né? Doutora, desculpa a pergunta, se for uma pergunta boba, mas a posição de dormir tem alguma interferência? Tem, com certeza, com certeza. Tem Fica apneias. aqui pensando. Sim, sim. E você vai escutar muito. Mas eu só ronco quando eu tô de barriga para cima. Que aí a minha esposa dá uma cutucada e eu viro de lado e eu paro de roncar. Então, em algumas situações, existe a apneia posicional, que a gente chama, que é a apneia predominante só na posição de barriga para cima. E quando ele está de lado, a apneia some. Tá? Então, essas a gente vai trabalhar a terapia posicional, né? Que é o que o Léo fala, de ver Você qual faz. a melhor posição. Daí ele faz esse Quando treinamento. a gente pega a polissonografia, a gente consegue identificar isso. A gente consegue identificar qual foi o perfil que o paciente dormiu. Olha só. Né? Então, a gente consegue. Eu falo que a gente tem que ter criatividade, né? Eu tenho um paciente que a gente teve que colocar uma câmera no quarto para a gente mostrar para o paciente que
todas as apneias que ele fazia, mesmo Era com o de barriga CPAP, pra cima. era posicional. Nossa. E aí a gente tem que ajustar travesseiro de corpo, às vezes até ajustar a inclinação de cama. Então a gente tem algumas artimanhas aí, estratégias para tratar esse paciente. Então é por isso que o exame a gente não pode olhar só, eu tenho 50 de apneia, eu tenho 30 de apneia, eu tenho 10 de apneia. Né? Então a gente trata também paciente com apneia de sono leve com um dentista, com ortodontista. Olha entendeu? que legal. Então a gente precisa Né? a gente precisa sempre envolver toda a equipe. Fono. Eu tenho um paciente que ele tem, acho que é 30 e poucos dias de uso de CPAP, ele não consegue ficar 2 horas, que é a hora que ele coloca o CPAP e dá crise de pânico. Agora que a gente começou, ele faz tratamento psiquiátrico, agora que a gente começou, essa noite, se não me engano, ele ficou 4 horas, não, 3 horas e pouquinho no CPAP, ele não chegou ainda a 4 horas. Vai Mas ele ficava dessensibilizando. 15 minutos, 20 minutos. Então, assim, a equipe multi é muito importante. Interessante. E isso demais, é uma importante. questão que, assim, a gente tem que frisar muito com o paciente, porque às vezes o paciente não se sujeita, ele não quer. Ele não quer. Às vezes tem situações que, se o paciente não quiser, não, eu sei que eu preciso, mas eu não quero, não tem santo que faça. Com Né? certeza. Mas é um trabalho de formiguinha e você tem que mostrar muito. Por isso que aquela consulta de 5, 10 minutos não dá certo. Porque você não consegue explicar e mostrar tudo isso. Agora, se você pega e mostra, olha aqui no seu exame, você está vendo? Aqui é a posição que você está de barriga para cima. Aqui você virou de lado. Tá vendo esses risquinhos aqui? Esse risquinho aqui, cada um é uma parada respiratória. Olha a curva do seu oxigênio. O seu oxigênio chegou até 60%. Se você explicar isso para ele, ele vai entender. Caraca, eu preciso tratar isso aqui. Né? Sim. Então, a apneia é uma doença grave e tem tratamento. Agora, nem sempre o tratamento adulto precisa fazer o que precisa e não o que quer. Né? E nesse sentido, vocês falaram da equipe multi, né? Você citou aí a questão da fono. Tem exercício que a pessoa pode fazer para poder melhorar, não sei, de repente a musculatura? Isso. Ou o próprio fisioterapeuta? A gente indica bastante para fono, principalmente aqueles pacientes que não conseguem fechar a boca. Né? Então, assim, exercícios miofaciais, a gente indica bastante porque nos ajuda também. Sim. Porque às vezes quando a gente olha lá o gráfico, às vezes o paciente está fazendo a apneia por uma fuga. Na verdade, não é que ele está fazendo a apneia por uma fuga. O algoritmo entende a apneia, mas é uma fuga. Então, a gente tem que saber, a gente tem que avaliar muito bem a curva de fluxo. A gente tem que saber avaliar como um todo todos os dados, né, que o CPAP nos dá. Então, a gente precisa entender para que lado a gente vai, né? Perfeito. No home care, eu trabalho com atenção domiciliar e você já trabalhou comigo, você sabe. A gente faz uma programação. Por exemplo, quando o paciente tem alguma doença grave, a gente faz uma programação, de repente começando com um tratamento mais intensivo e depois vai passando. Como que hoje vocês trabalham nesse sentido? É assim também? Nesse sentido de fazer o desmame e acompanhando? Porque, pelo que eu estou entendendo, não tem cura. Assim, existe um acompanhamento, né, que é feito, né? Não tem reversão nem se emagrecer. Então, depende. Depende. Tem pacientes que corrigem. Tá? Se Que ele só tem a apneia pela obesidade. Entendi. Então, assim, uma cirurgia bariátrica, uma perda de peso importante, a gente consegue. Só que não é todo mundo. Né? Porque não é o único fator. Perfeito. É igual que a gente acabou de falar. Às vezes o paciente só faz a apneia de barriga para cima. Sim. Às vezes eu não tenho indicação de um CPAP. Eu colocando ele de lado, ele não tem apneia, eu vou usar das estratégias, né, pra gente manter ele lateral. Cada caso é único. Você falou a respeito de home care, né, e tudo. Você já parou para pensar que às vezes, e no entanto, a minha vinda para o sono foi da terapia intensiva, você já parou para pensar que às vezes o paciente seu, que está em home care, aquele senhorzinho, ele passa o dia inteiro bem, sem oxigênio terapia, né? E quando chega à noite, a enfermeira tem que ligar o oxigênio. Muito. Esse paciente é um paciente que provavelmente tem apneia. Precisa vir para a gente rastrear, para a gente
né? Então, às Olha vezes... só, bacana. Porque eu vim para o sono através disso. A gente O paciente, trabalhou juntos. o paciente, você lembra que a gente sempre conversava Sim. sobre, nossa, mas nas corridas de leito, né? Nossa, mas por que à noite ligou o oxigênio e passa o dia inteiro sem oxigênio? Perfeito. Nossa, que Então, assim, bacana. é uma forma de você... Correlacionar. correlacionar, é uma forma de você ratificar ali, né? Falar, nossa, esse realmente precisa de oxigênio por N motivos. Não, mas esse está precisando de oxigênio porque ele está fazendo apneia. Então, assim, isso é muito interessante, tá vendo? Importante, inclusive, para a gente já mandar para diagnóstico Com agora. certeza. Né? E aí a gente tem o diagnóstico simplificado, né? Esse paciente não precisa ir para a clínica. Né, doutora? Já faz em casa agora, né? É. Esse aparelho é para fazer esse diagnóstico em casa, como que seria? Dorme com o aparelho e ele Dorme já... com o aparelho. Se for para pesquisa de apneia especificamente, é um aparelho bem mais simples. Então, você só coloca cânula, cinta torácica e oximetria. Aí, na cinta tem um sensor de posição, que é justamente onde a gente vê a posição, e o fluxo nasal, que vai detectar a apneia ou não, e a cinta se tem movimento torácico. Só. Então, são esses três. E o oxímetro para ver a oxigenação. Porque tem alguns casos que tem que dormir na clínica. Isso, mas aí, assim, casos de dormir em clínica, hoje em dia, cada vez mais, a gente tem feito menos, tá? Quando que eu preciso dormir na clínica? Quando eu tenho uma baixa suspeita de apneia, então o paciente tem um distúrbio de sono, o paciente não ronca, não tem sonolência diurna, não tem hipertensão, não tem pescoço, não tem IMC alterado. Lembra que eu falei dos questionários antes do exame? Então, tem avaliações clínicas que a gente pode ver. Isso aqui é uma probabilidade baixa de apneia. Se eu fizer o exame simplificado, eu posso não detectar. Daí, o exame vem normal, mesmo assim, não quer dizer nada. Agora, se eu tenho um alto risco de apneia, ou seja, tenho apneia presenciada, ronca alto, tem IMC alto, tem paciente com cansaço diurno, sonolência, tudo isso é uma alta probabilidade de ter apneia. Eu faço o exame simplificado, eu faço o diagnóstico. Então, quando que eu vou levar para a clínica? Quando eu estou pensando em outra coisa. Tá? Então, é uma suspeita de movimentação de síndrome de pernas inquietas, é um sonambulismo, é um distúrbio, um transtorno comportamental de sono REM. Nossa, já quero São que você venha de novo pra gente outros falar diagnósticos. Já quero saber. Isso, outros diagnósticos. Então, quando a gente está pensando nisso, a gente precisa levar para a clínica e medir estágios de sono, fazer outras coisas. Tá? Nossa, muito Então, interessante. a grande maioria das vezes, a polissono simplificada é suficiente. Bacana demais. Nossa, muito boa, Coisas pra você doutora pensar aí, Ana. Luana. Não, muito, muito bom, muito bom. Para a nossa realidade da atenção domiciliar, já se enquadram vários pontos aí que eu vou interligando à medida que vocês trazem. Uma curiosidade que me surge. Tem uma pressão que é programada do CPAP. Como que é essa questão da pressão? Porque é o que quando você fala assim, tem gente que se sente incomodado, tem que dessensibilizar no começo e tal. Muito provavelmente por causa disso. Isso. Na verdade, a pressão de CPAP, ela começa em 4 e chega até 20 centímetros de água, né? E a gente sabe que os estudos mostram que o ar que sai do CPAP até chegar no nariz do paciente através da máscara, ele precisa vencer essa resistência, né? Ele tem um espaço morto, vamos dizer assim. E essa pressão mínima para vencer isso é de 4 centímetros. Então, é empurrado o ar lá para dentro. Ele para de respirar. Na verdade, ele não para de respirar. Eu não posso deixar ele parar de respirar, né? Eu tenho que agir antes. Parada é pelo fechamento. Então, a pressão vai manter a via aérea aberta. Entendeu? Na hora que o CPAP, pelo algoritmo, ele enxerga o achatamento da curva de fluxo, aí sim ele tem que descobrir o que é essa causa. Será que é uma causa posicional? Será que é uma apneia obstrutiva mesmo? Ou será que é outro tipo de apneia, uma apneia mista, uma apneia central, né? Então, assim, o algoritmo, para a gente entender um pouquinho o CPAP, como que ele funciona, a gente tem que entender de algoritmo, né? Então, cada CPAP tem um algoritmo diferente. E essa resistência que você falou que existe é de acordo com o fluxo respiratório de cada pessoa, é isso? Ou não? Eu uso o exemplo de uma lente de óculos. Cada um tem um distúrbio e precisa de determinado grau. Tá? Na apneia é a mesma coisa. Tem paciente que vai cessar as apneias com 4, com 5, né? A gente tem pacientes que usam pressão baixinha, que a gente deixa uma pressão de 5, 6. Agora tem paciente que vai precisar de 13.
de e aí, 14. essa mudança de acordo com o tamanho da pessoa, o Depende peso, da gravidade, tudo. da apneia, da posição. Sem dúvida, se é um paciente que dorme mais de barriga para cima, eu preciso de uma pressão mais alta. Porque ali tem mais facilidade de colapsar. Agora, se é um paciente que vira de lado com frequência, às vezes precisa de uma pressão mais baixa. E, Luana, né? e como que eu regulo essa pressão? Se é uma pressão mais alta, uma pressão mais baixa? Através do relatório que o CPAP nos dá, né? Então, o IAH lá, ele tem que estar dentro da normalidade, que é até 5. Só que nem sempre o IAH resolve os problemas do paciente. Então, às vezes, vamos supor, eu estou ventilando um paciente a 6 centímetros de água, na pressão de 6, vamos supor. E ele chega para mim e fala assim, doutor, mas eu saí de 50 apneias por hora, eu estou lá em 2, mas meus sintomas continuam o mesmo. A gente tem que investigar. Pode ser hipoxemia, pode ser vários Às vezes fatores. já cessou a parada respiratória em parte, mas ainda não corrigiu a oxigenação. Isso que ele está falando. Então, além de olhar só o índice de apneia e hipopneia, a gente tem outros parâmetros para olhar no relatório. E cada paciente é diferente. Então, é muito individualizado. Não tem receita de bolo. Não existe assim, esse paciente vai precisar disso e para todo mundo é assim. Sim. Não é. Para todo mundo é pressão de 5, de Não 6, é. de 7, não é. Então, esse paciente que eu te dei o exemplo aí, por mais que ele estava com o IH normal, eu tive que aumentar a pressão para me melhorar a oxigenação dele. Então, eu tive que ventilar esse paciente um pouco mais. Esses dias eu peguei um paciente que, pressão de 6, eu falei, nossa, ele era pequenininho, eu coloquei pressão de 6, ele falou, doutor, tô com falta de ar. Então, assim, olha, é um paciente pequeno, era um paciente pequeno, eu tive que ir aumentando, eu tive que ir dosando ali no consultório, até ele falar, não, agora sim, agora eu tô bem. E cessou com 8. Então, eu não posso ventilar esse paciente com a pressão baixa, ele vai sentir pior do que É uma avaliação contínua, então, né? E ali é uma avaliação, você não pode deixar o paciente se perder, né? Principalmente na fase de titulação, os primeiros meses, é um contato diário, né, doutora? Que a gente sempre fala, né? Às vezes a gente chega até a incomodar, porque às vezes o paciente não responde, não atende o telefone, e a gente fica ali, né? Insistindo, né? Eu pergunto isso porque, assim, eu já presenciei profissionais que vão lá, programam um aparelho e vão embora. Nunca mais voltam. Exato. Mas Então, isso tipo assim, é muito comum. Deixa lá pro paciente, o paciente se vira, vamos dizer, né? Isso. Ele tem que se organizar e ver se vai dar certo. Às vezes acaba desistindo do tratamento, ou fala que não dá certo, alguma coisa assim. Uma das coisas que os pacientes, lá atrás, né, nós estamos falando de 15, 20 anos atrás, que não tinha esse telemonitoramento, desistir era por isso. Porque não tinha você tinha que ir para o consultório, levar o chip para fazer a leitura, para fazer a alteração, e às vezes a pessoa não tinha tempo para isso. Então, hoje, facilita muito para a gente esse monitoramento remoto. Porque o pessoal falava assim, nossa, não, CPAP é muito tranquilo, o fisioterapeuta só vai, programa e deixa lá e a pessoa utiliza. E pelo que você está explicando, não é dessa forma. Esse é o profissional preguiçoso. Tá? Porque Ou aquele que não tem especialidade, ou que não tem especialidade, não tem experiência e não tem nenhuma prática diária real. E põe o paciente em risco, né? Porque Ou que não seja profissional da saúde também. Né? Também tem isso. Tem. Porque hoje em dia você compra o CPAP na internet. Então, a gente tem um paciente em comum que fez isso. Ele comprou pela internet porque ele sabia que ele roncava. Ele não tinha feito polissono, nada. Ele comprou para ver o que dava. Nossa, e aí ele chegou para mim falando assim, doutora, eu já usei essa porcaria aqui, não funciona. Eu falei, não, mas pera lá. Então vamos ver. Como é que você comprou? Exame. Começou assim, não tinha nem exame. Aí fez exame. Aí ele falou assim, eu não consigo usar. Aí foi olhar, o ajuste da pressão tava de 5 a 20, tava completamente desconfortável, tava com uma máscara errada. Eu falei, calma, então vamos fazer a coisa direito? Vamos começar do zero, né? Começa do zero, vai lá no Leonardo. O Leonardo foi, examinou, colocou, começou. Gente, tá amando o CPAP agora. Tá amando, a esposa tá amando ele mais ainda. Assim, eu falei, eu troco o marido, mas não troco o CPAP, entendeu? Então é isso, ele vira fã. A pessoa que percebe. Agora, tem paciente que não vai se adaptar? Tem. Mas com acompanhamento de perto, a chance é muito menor. Bacana. Muito lindo o trabalho de vocês, ainda mais sabendo as complicações que podem existir, né? Tem algum cuidado, por exemplo, com o equipamento, não sei, de higienização, porque vocês estão falando que é
É uma pressão de oxigênio, de ar, né, que é injetado ali para o pulmão. Isso, a gente Tem algum cuidado que as tem, pessoas que utilizam precisam ter com o equipamento, sim, sei lá, relacionado à toda contaminação, toda a alguma coisa? orientação de ser um equipamento individual, né, de não passar para outra pessoa, principalmente questão de máscara, circuito, né? Uhum. Tem a troca do filtro, tem que fazer periodicamente. Aí tudo isso vocês orientam, Tudo né? isso a gente orienta. A higienização do umidificador, onde vai a água. Né? Eu já peguei crosta de lodo Nossa em Senhora. umidificador. Eu tenho fotos em casa, assim. Não, assustador. Então, assim, existe toda uma orientação. Eu hoje, dentro do meu consultório, eu entrego uma cartilha para o paciente, a forma de higienizar. Eu entrego uma cartilha com relação à higiene do sono, um preparo para começar a utilizar o CPAP, né? Porque o Você falou que preparo tem um para dormir filtro. bem, isso, ele tem um filtro que ele é trocado. E aí a gente consegue configurar o CPAP para ele lembrar o paciente de trocar de tanto em tanto tempo. Interessante. Tá? E a gente fala, né, doutora, que hoje usar o CPAP não é você chegar no quarto e colocar, tem todo um preparo, né? Que a gente fala da higiene do sono, né? Então, a higiene do sono hoje é muito bem falada, né? Até mesmo para pessoas que não têm apneia. Né? A questão de tela, a questão de alimentação mais tarde da noite, né? Então, a gente... O que seria, doutor? Passa aí a orientação, porque eu já quero pegar. Não, principalmente com relação à alimentação, celular, tela. Não alimentar tarde, Não assim, alimentar tão próximo do tarde, horário de próximo do dormir. horário de dormir, né? Evitar telas, quartos mais escuros, né? Bem climatizados, né? Então, existe todo um preparo. Silêncio, né? Silêncio. E aí, como é que o parceiro ronca? O parceiro ronca, como é que você dorme, né? Nossa Senhora! Entendeu? O silêncio é importante demais, gente. Com certeza. Olha, eu estou encantada, o tempo já voou. Que a hora que a gente pisca, que a hora que começa o bate-papo, o tempo acabou. Eu gostaria que vocês deixassem os contatos de vocês, né, para quem quiser procurar para uma consulta e uma orientação mesmo, assim, se vocês puderem deixar uma orientação de alerta. Olha, se você, né, de repente tem tais sintomas, reforçando aí com o pessoal, porque e antes que eu me esqueça, se a pessoa não fizer o tratamento, quais que são os riscos? Se a gente puder fechar falando um pouquinho sobre isso. Acho que é super importante. E você falou brevemente, né, que podem ter inúmeros desdobramentos, doenças cardíacas, etc. Mas acho que é legal a gente reforçar. Tá. Então, assim, hoje o que eu vejo que a apneia é ainda uma doença muito pouco lembrada, né? Principalmente entre os não especialistas. Hoje nós somos só 400 médicos especialistas no Brasil, medicina do sono. Mas é uma doença, como eu falei, que é muito democrática e está em todos os consultórios. Então, quem tem que saber fazer esse diagnóstico é o médico não especialista, é o clínico, é o endócrino, é o não especialista em sono. Tá? Então, saber que a apneia do sono é frequente, que 30% da população tem, e que muitos dos sintomas que o paciente pode estar apresentando ali na clínica, na frente dele, pode estar relacionado ao sono. Então, o sono ele precisa ser investigado em todas as especialidades médicas. E aí, o sintoma, o ronco, não é normal. Né? Então, as pessoas precisam parar de normalizar o ronco para que a pessoa comece a entender que se eu ronco, o ronco é um sinal de alerta. Em qualquer nível. Alerta em qualquer situação. Tá? Então, o ronco, o cansaço, a sensação de sono não reparador, que não descansa, a sensação de que precisa tirar cochilos, que se encosta, dorme em qualquer lugar, tudo isso é sinal de alerta. E a gente normaliza, a gente sempre vai deixando para depois. O sono é a última coisa que a pessoa vai pensar que está alterada e deveria ser o contrário. As pessoas precisam parar de deixar, de procrastinar para cuidar do sono. E pode até ganhar peso, né, doutora? Pode ganhar. Então, o sono alterado dificulta a perda de peso. Tá? Então, falando agora das complicações, a apneia do sono está relacionada a doenças cardiovasculares. Então, a pressão alta, a arritmias, a infarto, a derrame, a resistência à insulina, dificuldade de perder peso, Alzheimer, tudo isso associado a roncos, apneias e quedas de oxigenação frequentes que acontecem durante a noite.
Quantas isso. coisas a gente pode evitar, né, doutora? Muitas. Com cuidado. Muitas. Com cuidado preventivo, né? Que a gente negligencia tanto. Exato. E contigo, doutor, eu queria que você falasse um pouquinho também da questão dos cuidados do dia a dia. Você falou do preparo, né? Do preparo do sono, que eu acho que é bem interessante. Me deu até um relaxamento só de te ouvir falar, né? Do preparo ali para dormir e tudo mais. Quais são os outros cuidados que a gente pode complementar aí no dia a dia mesmo? Eu acho que é ter uma qualidade de vida saudável, né? Atividade física, um preparo para o sono, eu falo que é 50% já de uma noite bem dormida. Né? Então, para a gente ter uma qualidade de vida boa, para a gente ter um envelhecimento, né, com qualidade de vida, a gente precisa de ter um sono reparador. Então, eu falo que jamais aquela noite perdida você vai recuperar. Então, a gente precisa envelhecer com saúde. E envelhecer com saúde é envelhecer com sono reparador. Perfeito, perfeito. Olha, eu vou convidar você que assistiu, que acompanhou a gente até o final desse bate-papo, que foi riquíssimo, a deixar sua pergunta para o Dr. Leonardo e doutora Adriana. Foi muito bacana, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Doutora, eu fiquei muito feliz de Dr. Leonardo agradeço. trazer aqui como convidado especial dele. E você venha, volte mais vezes. Prazer estar aqui. Queria que você deixasse o Instagram de vocês e o contato. Onde o pessoal acha vocês? O meu é @, né? Doutora _ Adriana Carvalho. E o meu é @Leonardo Peixoto Pedroso. Doutora, atende em qual local? Instituto Brisa, ali no Complexo Vinhedos, logo do ladinho do Pátio Vinhedos. E o doutor Leonardo? E eu atendo no Centro de Tratamento Respiratório e Sono, que fica ali no edifício Amber, na Avenida dos Vinhedos, também número 38, consultório 309. Pessoal, os melhores profissionais de Minas Gerais na área de saúde vocês encontram aqui no Conexão Saúde Minas. Sigam o nosso canal, compartilhem esse conteúdo e a gente se vê toda quinta-feira às 20 horas no YouTube. E os cortes vocês conseguem acompanhar no Instagram. A gente se vê.